Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um react, dessa vez, o que se sabe sobre a convivência do Homo sapiens com outras espécies de humanos. E vamos usar esse react de desculpa para falar um pouquinho sobre biologia, evolução e tudo o que der para encaixar, beleza? Mas antes, esse canal precisa da sua ajuda e você pode ajudá-lo com apenas um clique, ou 2 cliques, ou 3 cliques, dependendo do seu querer e da sua vontade, do que você puder fazer. Você pode compartilhar, você pode se inscrever e você pode curtir o meu trabalho aqui, que me ajuda muito e serei eternamente grato. Se você é inscrito do canal, você pode compartilhar o vídeo, curtir. Se você não é inscrito aqui ainda, você pode inscrever-se. E se você caiu pela primeira vez aqui num vídeo, você pode assisti-lo, pode ver se você gostou ou não do conteúdo, pode se inscrever, pode curtir, porque tem vídeo quase todo dia aqui nesse canal. E chega de enrolação, chega de blá blá blá, chega de jabá, bora pro vídeo, porque esse assunto é muito legal. Eu apertei play e não foi, como sempre. A origem Agora dos foi. seres humanos tem revelado descobertas importantes nos últimos anos e décadas. Por exemplo, você sabia que a nossa espécie, os Homo sapiens, conviveu durante muito tempo com outras espécies de humanos até que essas outras linhagens acabassem extintas? Penny Spikins, Sabia? Mas não conta, né? Eu não conto. professora de arqueologia da Inclusive, isso é muito interessante e explode muito a cabeça, né? A gente falar isso em sala ou para os alunos quando você está falando de evolução humana. Falar que nós não somos não somos os primeiros nem os únicos dentro dessa linhagem que a gente chama de hominídeo, né? A gente teve várias linhagens, várias famílias, tivemos vários ancestrais, né? E tudo isso com evidências. Isso não é. Muitas vezes se fala sobre a palavra teoria, até eu já falei sobre isso, que se usam errado, né? Mas teoria no popular é no sentido de hipótese, né? Mas não, tudo isso são com evidências. A gente tem evidências desse convívio e tem evidências de que esses povos existiram. A gente tem crânio, a gente tem fóssil, a gente tem um monte de material fóssil dessas espécies. Nenhuma espécie é catalogada sem algum tipo de material que nos diga que aquela espécie realmente existiu. Então, Homo erectus, Homo de Neanderthals, o mais para trás indo para os Australopithecus, a gente tem tudo evidências fósseis desses carinhas. Universidade Inclusive, assim que a gente faz. Tem até uma linha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem até uma foto que é bem interessante sobre isso, que é sobre a evolução do crânio. Que a gente vai vendo essa evolução com fósseis, né? Quer ver? Não é essa imagem que eu tava em mente, mas ela pode servir aqui. É que aqui eles colocaram outros primatas, né? Não tá só hominídeos, né? Mas, ó, por exemplo, a gente tem essas imagens, né? Ó, aqui, ó. Australopithecus. A gente tem aqui Homo erectus, Homo de heidelbergensis, Homo neanderthalos, Homo floresiensis e Homo sapiens. E aqui tem o gorila também, Pongo SP e tudo mais. Então, isso tudo aqui são fósseis, tá vendo aqui, ó? Isso são tudo estruturas que nós achamos e nós conseguimos, por exemplo, falar sobre os modelos de dente, falar sobre a caixa craniana, podemos ver a evolução, né, da massa encefálica e também da estrutura esquelética em volta da face do crânio, né? Podemos ver semelhanças, podemos ver alterações. Essa série de evidências nos ajuda a estudar e nos ajuda a falar de evolução. Então, sempre que você ver algum tipo de crítica falando que a evolução é baseada no achismo, né? E voltou à moda essa questão do achismo, porque Darwin falou um bagulho, não. A evolução é um corpo de conhecimento muito, 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 muito robusto, baseado em muitas evidências. Bom, no caminho teve evidências que foram falsificadas, sim, mas por conta do método científico essas evidências foram descartadas e a gente ficou com as evidências que se provaram verdadeiras. Se você acha que todos os fósseis, todos os lugares,
todos os sítios arqueológicos que existem no mundo são falsificações, aí me desculpe, mas você já tá numa teoria da conspiração muito louca, tá ligado? Você já tá num tipo de questão que não tem como eu argumentar contigo. A cidade de York, no Reino Unido, argumenta que saber mais sobre esse passado remoto é importante por alguns motivos. Entender o nosso passado para perceber como nos enxergamos hoje e para a forma como imaginamos o futuro. Ela lançou um livro em 2022 a respeito de como as nossas emoções se desenvolveram através de centenas de milhares de anos, e também sobre os contatos do Homo sapiens com seus primos próximos. Eu sou André Biernat, da BBC News Brasil em Londres, e falo neste vídeo de 6 descobertas, selecionadas pela professora Penny Spikins, que mudaram o conhecimento sobre a origem dos seres humanos. Nós, Homo sapiens, fomos a espécie humana que prevaleceu na Terra, mas não a única a ter existido. Nossa linhagem provavelmente se separou dos chimpanzés há cerca de 6 milhões de anos. Esses primeiros hominídeos, membros da linhagem humana, como o Ardipithecus e o Australopithecus, dificilmente se pareceriam com os humanos. Mais conhecidas... Inclusive, a gente sabe essa ancestralidade comum com o chimpanzé diretamente é por conta de análise também. Se eu pegar o material genético do ser humano e do chimpanzé, nós temos uma semelhança de 98%. Significa. Vou pegar uma imagem. Não foi a imagem mais didática que eu achei, mas é uma imagem interessante. Então aqui, ó, nós temos uma comparação do genoma, né? Desses dois seres aqui. E então a gente tem aqui os cromossomos humanos, tem os cromossomos do chimpanzé e nós temos uma alta taxa de compatibilidade. Ó, se eu pegar esse cromossomo 1 aqui, esse cromossomo 2, eu tenho uma alta taxa de compatibilidade. Cromossomo 3, os cromossomos sexuais, você vai ver que ó, só o cromossomo Y ele tem uma diferença, ou seja, o código genético do chimpanzé com o ser humano tem uma similaridade de 98%. A gente tem uma grande diferença ali no cromossomo 2, né? Que inclusive se a gente vê, tem análises que mostram que o nosso cromossomo 2 é uma junção daquele cromossomo 2A e 2B que vocês viram ali do chimpanzé, né? Mas 98% das análises, isso quer dizer que se você pega 100 genes de humanos e 100 genes de chimpanzé, 98% são semelhantes, batem. Então é uma similaridade muito, muito, muito grande, o que indica que nós temos um parentesco muito grande, porque compartilhamos o mesmo tipo de codificação, certo? São espécies já mais próximas do Homo sapiens na linha evolutiva, como os Neandertais. Mas novas linhagens continuam a ser descobertas. O extinto Homo londi, também chamado de Homem-Dragão, foi identificado apenas em 2018. O Museu Nacional de História Natural dos Estados Unidos cataloga a existência de até 21 espécies de ser humano através da história. É verdade... Eu vou ficar mudando a câmera se eu pular alguma coisa, mas o que eu tava em cima antes é que tá escrito que são simulações de arte. São artes baseadas em cima de fósseis de reconstrução. Então eles geram em programação, em programas, né, de artes digitais. Que há muita discussão entre cientistas sobre esse número e principalmente o que diferenciaria cada uma dessas espécies. É a sequência de DNA? É a anatomia? Os Neandertais, por exemplo, tinham muitas adaptações biológicas distintas das nossas. Uma delas pode ter sido a capacidade de hibernação. O Homo naledi, catalogado só em 2015, foi descrito como um ser humano baixo, com menos de 1,50 m de altura e de cérebro pequeno. A professora Penny Spikins aponta que há evidências de que o Homo naledi era culturalmente complexo e lamentava seus mortos. Ela diz que a ideia de que esses parentes do Homo sapiens eram apenas seres brutos e primitivos muitas vezes é injusta. E você vê isso, provavelmente o que eles devem ter achado foi evidências de cultos funerais, né? De algum tipo de cerimônia religiosa, algum tipo de enterro. Então você pode achar, por exemplo, esqueletos que foram fossilizados junto de uma estrutura de caixão, ou junto de uma estrutura que remete a um tipo de fúnebre, de velório, né? Então você começa a ver que eles significavam, então eles tinham cultura
Provavelmente eles tinham algum tipo de cultura, algum tipo de significação da morte, da passagem, né? O Homo sapiens procriou com outras espécies humanas. Inclusive, a gente sabe, hoje, se eu não me engano, os dados mais recentes é que a linhagem do Homo sapiens, o grupo geográfico do Homo sapiens que mais tem traços disso são os europeus, né? Os europeus, se eu não me engano, a última vez que eu parei para ler isso, é o que tinha mais índices de hibridização com o genoma dos homos de Neandertal. Eu nunca sei se fala Homo Neandertal, Homos de Neandertal, Homos Neandertalense. É, isso. Eu me dou muito mal com taxonomia, tá? Com binômio. Eu me dou muito mal, não tem por que eu mentir aqui. Eu e a taxonomia, nós estamos numa eterna briga. Por muito tempo existiu a ideia de uma sequência evolutiva bem definida, em que uma linhagem de humanos se modificava, se tornava uma outra mais evoluída e a anterior desaparecia. A professora Spikins destaca que nos últimos anos percebemos que o Homo sapiens pode ter vivido ao mesmo tempo com 8 desses diferentes tipos de seres humanos. Um deles foram os denisovanos, uma espécie identificada apenas 15 anos atrás. Os poucos fósseis que existem mostram que os denisovanos viveram na Sibéria e no leste da Ásia, e sugerem que eles tinham dentes e mandíbula grande, e possivelmente uma caixa craniana achatada e larga. Outra descoberta importante relacionada aos denisovanos já foi considerada no passado algo como saído da ficção científica. Um osso de 90 mil anos, achado na Rússia, pertenceu a um ser híbrido, de mãe Neandertal e pai denisovano. A procriação entre espécies diferentes também envolveu o Homo sapiens, e esses sinais estão presentes até hoje. Em média, uma pessoa que nasceu fora da África tem cerca de 2% do seu genoma derivado de neandertais. Entre os africanos, essa porcentagem é próxima de zero. Muito pouco se... Eu não quero falar nada, né? Mas interessante, né? Que da onde que surgiu as culturas de raça pura, né? De raça não... raça ariana, raça, né? Saiu das culturas que na verdade são misturadas, né? Eu sei que só tô usando isso de maneira retórica, tá? Eu não acredito. Pra mim esse papo é balela. Pra mim, não vou usar isso como argumento, mas eu acho interessante essa análise cultural, sabe? De que o povo que é tratado com desrespeito e com preconceito, o povo que já foi tido como inferior, na verdade, se existisse esse conceito de raça pura, a única raça pura que não existe esse conceito. O conceito é eugenista, o conceito é preconceituoso, esse conceito é idiota. Mas a única raça pura que existe realmente são os africanos, que são tão menosprezados pela cultura europeia, pela cultura do mundo. Esse é o povo realmente 100% homo sapiens, tá ligado? Esse é o povo que realmente poderia chamar para si algum tipo de espécie de pureza biológica ou pureza de DNA, porque é de lá que surgiu essa espécie, né? Os outros são tudo misturados, são tudo uma mistura entre diversas etnias, né, e mutações. Se sabe sobre o sexo entre as espécies. Os cientistas acreditam que não foi fácil para os neandertais e o Homo sapiens se comunicarem, pois eram bem diferentes. E é provável que nem todos os cruzamentos tenham sido consensuais, mas há também evidências da formação de famílias de diferentes espécies. O desaparecimento dos neandertais, 40 mil anos atrás, se deu provavelmente por uma soma de fatores. 1. Por mudanças climáticas que pressionaram o acesso a alimentos. 2. Pela disputa com o Homo sapiens, embora muitos neandertais possam ter sido assimilados nos grupos. E 3. Pelo seu número populacional ter sido superado pelo do Homo sapiens até que ocorresse seu desaparecimento. Força do acaso. Sabemos há algum tempo que a evolução elabora soluções em resposta a um ecossistema que pode já ter se alterado. Ou seja,
nossos corpos estão longe de serem perfeitamente adaptados. Mas muitas das mudanças da nossa linhagem evolutiva humana podem ter ocorrido por obra do acaso, aponta a professora Spikins. Isso ocorre, por exemplo, quando populações isoladas têm uma certa característica, como algum traço da aparência que não faz muita diferença para sobreviver. Mas essa característica continua a se alterar nos seus descendentes. Traços dos rostos dos neandertais, como as sobrancelhas pronunciadas ou as grandes caixas torácicas, podem ter sido simplesmente o resultado de desvios genéticos. A epigenética, que é a ativação dos genes apenas em ambientes específicos, também complica as coisas. Os genes podem predispor alguém à depressão ou à esquizofrenia, por exemplo. Mas problemas como esses se desenvolvem apenas se os genes forem ativados. É muito maluco, né? Mano, toda essa descoberta da epigenética e todo esse estudo. Porque cada vez mais que a gente aprofunda no estudo da genética molecular, dos genes, esse conceito de DNA lixo, esse conceito de epigenética, a gente descobre o quanto a gente sabe, mas o quanto a gente precisa descobrir ainda sobre como funciona a genética humana, né? E como isso impacta na evolução e como a gente tá, mano, não sei, nem no meio do caminho ainda. A gente tem muita coisa pra descobrir ainda sobre como a evolução é complexa, ao mesmo tempo que maravilhosa, ao mesmo tempo que fascinante, tá ligado? Pensou genes que só se ativam dentro de um ambiente específico e dentro de um lugar específico. É como se fosse uma redenção do Lamarck, tá ligado? É como se o Lamarck tivesse um pouco certo. É como se o Lamarck não fosse tão louco assim quando ele propôs a lei do uso e do desuso, sabe? É como se só tivesse faltando informação pro Lamarck. Mas não que o lamarquismo esteja certo. O lamarquismo não tá certo, mas ele meio que, caramba, ele não tava de todo errado, tá ligado? O ser humano gosta de se imaginar como o senhor do meio ambiente, mas está cada vez mais claro que as mudanças ecológicas é que nos moldaram. Todas as outras espécies humanas aparentemente se extinguiram como resultado de mudanças climáticas. O evento La Champ, uma interrupção temporária do campo magnético da Terra, ocorrida 42 mil anos atrás, caramba, não sabia disso não. Com a extinção dos neandertais. Alguns especialistas entendem que o planeta passa atualmente pela 6ª extinção em massa agora, no momento em que vivemos. Antropoceno. E, ao contrário de episódios anteriores, as causas não são as mudanças ambientais fortuitas ou a chegada de asteroides. Dessa vez, a culpa é da humanidade, pelas mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global. Por outro lado, há novas razões para termos esperança nas sociedades humanas do futuro, aponta a professora Spikins. Os cientistas antes acreditavam que as partes violentas da natureza humana nos ajudaram a subir na escala evolutiva. Mas surgiram evidências da contribuição do lado solidário da natureza humana para o nosso sucesso. Caramba, eu acho esse papo meio... Eu acho esse papo meio bunda, tá ligado? Gente, não, tem que ter esperança. Gente, não. Isso a gente muda na cultura, tá ligado? Isso é uma questão, um traço cultural também, né? Não, vamos ter esperança porque lá atrás a gentileza. Não adianta nada se a gente não mudar a cultura que nos molda, que nos cerca, que não nos vem, entendeu? Não adianta nada ter a propensão genética. Porque eu acho esse papo meio bunda, porque esse papo é meio que desmobilizante, porque parece que não, é só seguir reto que a gente vai melhorar. Não, pô, não é assim. É uma análise a biologia, cara. Do nada eu vou lacrar aqui, vou tentar lacrar. Não, mas tô zoando, mas é um papo interessante. Um professor na faculdade falava muito sobre isso, de que biologia é ideologia. No sentido que existe até essa discussão, né? Pô, o ser humano é biológico, é 100% biológico, 100% cultural e tudo mais. Eu acho que a resposta tá não querendo ser dois ladistas ou centristas, mas eu realmente acredito que nessa questão da ciência biológica tá mais pro meio do caminho, tá ligado? Porque a biologia nos molda, assim como a cultura nos molda, assim como a cultura molda a biologia molda a cultura. Não sei se fez sentido, mas
é uma relação tão intrinsecamente conectada que não tem como tirar a influência dos dois. Não tem como tirar a influência da cultura no ser humano e não tem como tirar a influência da biologia sobre a cultura, porque é uma comunicação de duas mãos que está se mudando, se relacionando e tudo mais. Tá ligado? Do exemplo do exemplo clássico, eu vou tentar ser mais didático possível e mais claro possível para não ter confusão. O machismo, ele é cultural. Ele não é natural, tá ligado? Não existe uma ordem cromossômica que perpetua o machismo ou que diz que homens devem ser machistas. Os homens aprendem a ser machistas. Mas o machismo usa uma diferença biológica que existe na realidade, que é a diferença biológica da fisiologia. O homem, naturalmente, tem uma biologia que lhe dá uma vantagem, que lhe dá a possibilidade de subjugar o corpo feminino. Isso falando num contexto sem tecnologia e sem as armas que nós temos hoje. Tá ligado do que eu tô querendo dizer? Então, o machismo ele é cultural, mas ele utiliza de um aspecto fisiológico, biológico para se perpetuar e para se alimentar. Então, ao mesmo tempo que o machismo é cultural, ele também é alimentado pelo biológico. Fez sentido o que eu quis dizer? Tá ligado do que eu tô querendo dizer? Então, ele é cultural. E por que eu tô entrando nessa brisa toda? Porque não adianta nada a gente falar, não, pô, existe também, a gentileza também foi muito importante. Mas, se a gente não utilizar isso para criar uma cultura, a gente não vai andar reto e isso vai mudar naturalmente, naturalzinho. Não. Porque a cultura se muda com mobilização e com mudanças coletivas, tá ligado? Não é como se a gente estivesse numa escada e que, pô, no futuro vai ser melhor, pô. É só confiar porque o ser humano tem potencial de ser melhor. Tá, mas se eu não criar um macrocosmo, se eu não criar uma cultura que ensine, incentive o ser humano a ser melhor, não adianta de nada a gente ter essa propensão genética, tá ligado? Porque a cultura que está estabelecida agora é ruim. Então, dane-se se a gente tem propensão a ser gentil. Se a gente tiver numa cultura que não utiliza essa propensão, de nada adianta ela, tá ligado? Por isso que eu acho que é um papo meio bunda. É esse papo meio utópico de cientista, de não, temos muitas características boas e tudo mais. É um papo meio isolado de não entender que a biologia está dentro de um círculo que é social também. E não existe biologia fora do social e não existe social fora da biologia. O caminho da compaixão humana chega a 1,5 milhão de anos atrás. Cientistas rastrearam o conhecimento médico pelo menos até o tempo dos Neandertais, ou seja, a aplicação de uma sabedoria para o benefício de outros do grupo. O altruísmo é importante para a sobrevivência. Ele permitiu que membros mais idosos da comunidade transmitissem conhecimentos importantes, e o cuidado médico manteve os caçadores experientes vivos. A evolução nos tornou mais era dentro da cultura deles, tá ligado? Não era altruísmo com o Neandertal, ou não com todos os Neandertal. Teve muito Neandertal que se ferraram nessa. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Eu vou cair na lei de Göring. Vou cair. Mas os fascistas tinham altruísmo com os fascistas também. Eles ajudavam aos outros. A questão é quem é a comunidade deles, tá ligado? É por isso que eu acho um papo meio bunda. Não sei se eu tô sendo lacrador demais, problematizador demais, sei lá. Só que é um jeito de pensar, eu acho meio um papo meio... Não, o ser humano tem, mas o ser humano não é 100% biológico, ele tá dentro de uma cultura. Um cara nazista tinha altruísmo pelo seu companheiro nazista, tá ligado? Só que ele tava numa cultura que dizia que só quem é ser humano é quem é nazista. Quem tá fora do círculo não é ser humano, então dane-se o altruísmo. Então, o meu ponto é, se a gente não construir uma cultura que mostre que o outro, não só o cara da sua comunidade também é ser humano, essa vantagem evolutiva tanto faz, tanto fez. Porque a gente tem uma cultura que só enxerga como ser humano aquele que é do meu clubinho, tá ligado?
Então essa vantagem evolutiva, na verdade, não é uma vantagem, porque a cultura transforma ela num clubinho. Você tem alteridade, você tem a empatia só por aquele que você identifica como humano. E aquele que você identifica como humano é somente aquele cara que é do seu grupinho. Emocionalmente expostos do que gostaríamos de imaginar. Como ocorre com os cães domésticos, com quem compartilhamos adaptações genéticas como a tolerância a estranhos e a capacidade de resposta a sinais sociais, a sociabilidade humana tem um preço: a vulnerabilidade emocional. Somos mais sensíveis aos sentimentos das pessoas à nossa volta e mais vulneráveis às influências sociais. Somos mais propensos a distúrbios emocionais, solidão e depressão que nossos antepassados. Mas a professora Spikins diz que os nossos complexos sentimentos são parte de transformações importantes que criaram grandes comunidades conectadas. Nossas emoções foram e são essenciais para as colaborações humanas. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Bravo. Para acompanhar a nossa cobertura de ciência, não esqueça de nos seguir aqui no YouTube, nas redes sociais e no nosso site www.bbcbrasil.com. Obrigado e até a próxima. Tamo junto. Do jornalismo de ciência, já falei bastante sobre isso, né? Acho que a BBC faz um trabalho bem competente em trazer questões de ciência, assim, porque os jornais brasileiros tá em falta. Na minha humilde opinião, eu acho que os jornais brasileiros deviam investir mais em jornalismo científico de qualidade, de verdade. Acho que a BBC faz um trabalho competente. Mas só terminando aquele pensamento sobre isso, eu acho que um dos grandes exemplos disso, sem cair na lei de Göring, pra quem não sabe, a lei de Göring é uma lei da internet aí, tipo, que fala que quanto mais longa uma discussão fica, mais chance de alguém usar nazismo. Discussão na internet. Mais chance de alguém falar sobre nazismo, né? Eu caí nela. Mais exemplo da colonização, né? Tipo, os europeus e os nativos americanos, eles compartilhavam desses genes. Só que eles compartilhavam do quê? Uma cultura diferente, tá ligado? Que usou esses genes e transformou a expressão desses genes, desse tipo de personalidade, de maneira diferente, tá ligado? O europeu tinha muita simpatia com o europeu, mas não tinha muita simpatia com o nativo americano. O nativo americano tinha simpatia com... Tinha uma cultura mais propensa de aturar o outro. E isso foi usado contra ele, tá ligado? Pra exterminá-lo. Então por isso que eu falo, tipo, é um papo meio bobinho, meio ingênuo, eu acho, na minha opinião, porque não dá uma ideia de que o ser humano tem potencial fera, mas é uma visão isolada, sabe? A biologia precisa sempre estar atrelada, quando se fala de seres humanos, né? Sempre estar atrelada em outras áreas. Eu já falei demais, já lacrei demais. Para mais lacres, me siga no Twitter na conta aqui abaixo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Até uma próxima e tchau!